Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Queridos irmãos, no vídeo de hoje eu quero responder à pergunta de um seguidor aqui do nosso canal, pergunta enviada pelo Manuel Silvestre. Me fala do arrebatamento da igreja se souber do assunto. Obrigado aí ao Manuel pela pergunta e pela participação tanto no nosso canal como aí no nosso apostolado também. Queridos, esse é um tema que eu conheço com muita propriedade. Quando eu fui pastor, eu ministrei muitos cursos, estudos, seminários, dezenas, talvez centenas de cidades, sobre escatologia bíblica. Eu tinha, inclusive na época, um mapa, todo desenhado por mim mesmo num tecido, media mais ou menos uns 2,5 metros para 3 metros por uns 7 metros mais ou menos de comprimento, desenhado por mim e pintado pela minha mãe. Um trabalho artístico muito bonito, onde eu descrevia com detalhes os personagens do livro do Apocalipse. Esse mapa me acompanhou em muitos lugares, muitas cidades, aonde eu ministrava esses cursos. Pois bem, então vamos ao assunto. A crença num arrebatamento secreto faz parte do pensamento dispensacionalista de uma escola de interpretação protestante chamada pré-tribulacionista. Usando termos menos técnicos, esse pessoal ensina que haverá 2 voltas de Jesus. Uma de forma invisível, que seria para arrebatar os crentes, levando-os para o céu. E enquanto isso, aqui na terra, aconteceria o que eles chamam aí de grande tribulação, com a duração de 7 anos. Depois, Jesus voltaria uma 3ª vez, trazendo com ele os que tinham sido arrebatados secretamente. Mas olha só, nem a Igreja Católica, nem os reformadores protestantes e nenhum grupo cristão em toda a história do cristianismo jamais acreditou nisso ou ensinou isso. Essa ideia, essa concepção, essa interpretação foi trabalhada no século XIX por John Nelson Darby, contrariando toda a concepção cristã de todos os tempos, de todos os grupos, sobre o advento ou a parousia, ou seja, sobre a volta de Jesus. Os cristãos de todos os segmentos sempre acreditaram no retorno iminente de Jesus. No entanto, jamais dividiram esse evento em 2 partes separadas por uma suposta grande tribulação de 7 anos, da qual os crentes deveriam ser poupados. John Darby foi um dos líderes dos chamados Irmãos de Plymouth, que era um movimento religioso que surgiu na Inglaterra no século XIX. Essa doutrina do arrebatamento, que foi aí um pouco mais elaborada por Darby, foi muito bem recebida por Cyrus Scofield, que editou uma Bíblia no início do século XX e introduziu esse pensamento nos comentários dessa Bíblia, o que fez com que esse pensamento se disseminasse pelos Estados Unidos. Mas as raízes de todo esse pensamento estão ligadas a Margaret MacDonald. Essa pregadora ficou muito conhecida lá em meados de 1800 por supostas manifestações sobrenaturais, como de falar em línguas, profecias e curas. Um grande número de teólogos e líderes protestantes daquela época, tais como Eduardo Irving, clérigo escocês, ligado a famosos estudiosos e escritores protestantes, e também Henry Drummond, que também era conhecido como um famoso escritor protestante, eles analisaram exaustivamente os eventos que envolviam Margaret e chegaram à conclusão de que essas manifestações que ela e os seus irmãos demonstravam era de origem demoníaca. Curiosamente, Darby, mesmo condenando as manifestações de Margaret, como centenas de líderes protestantes da sua época, no entanto, absorveu os pensamentos dela em relação ao dispensacionalismo e ao pré-tribulacionismo, ou seja,
Mesmo rejeitando as experiências sobrenaturais que Margaret estava envolvida, ele foi convencido de que o tal arrebatamento secreto era uma verdade bíblica. Isso é o protestantismo na sua essência. Pega aí um pouco de cada coisa, bate tudo no liquidificador e surge uma nova doutrina. Praticamente todos os dias isso está acontecendo aí nesse meio, nesses arraiais. Portanto, respondendo à pergunta aí do nosso seguidor, a crença num tal arrebatamento não tem fundamentação bíblica, nem teológica e nem na história do cristianismo, e as suas origens estão ligadas a situações bastante polêmicas e controversas. A Santa Igreja ensina que Jesus voltará em glória para julgar os vivos e os mortos, como rezamos no símbolo dos apóstolos, mas sem nenhuma espécie de arrebatamento secreto. Trata-se de mais uma heresia protestante. Mas, para encerrar o vídeo de hoje, acompanhe comigo mais um testemunho de conversão para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Vocês devem estar querendo me matar, né? Eu postei a história do meu namorado católico e eu evangélica e simplesmente sumi e não terminei de explicar, né? Vou explicar. Acontece que eu tive uma experiência vendo a Eucaristia, onde eu senti que realmente era ali o corpo e o sangue de Jesus. Me emocionei. Fiquei, gente, não é uma representação. Aí quando Jesus mesmo falou, este é o meu corpo, este é o meu sangue, não era uma representação, né, como era muito dito na igreja evangélica na Santa Ceia. E sim, que era ele ali. E eu senti isso, o Espírito Santo me tocou, eu me emocionei. E pensei, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero pra mim. Acho que Jesus confirmou no meu coração que eu vinha orando, vinha pedindo esse discernimento, essa direção de Deus para me mostrar a verdade. Hoje estou na Crisma, vou me batizar na Igreja Católica. Vou finalmente poder comungar. Ai, nem acredito, gente. Eu tô muito feliz. E aqui não tem espaço pra hater. Quer dizer, até tem, né? Porque tem os comentários. Então, vocês podem comentar, vocês podem falar o que quiser. Porque Jesus, ele confirmou no meu coração. Eu tô tão convicta de que nada, nem ninguém vai mudar isso. E não foi por causa do meu namorado. Até porque é uma decisão muito séria, uma coisa muito séria para eu ser manipulada ou algo do tipo. Eu estudei muito, eu procurei saber, eu busquei conhecimento, eu conversei com Deus, principalmente. E é isso, gente. Hoje estou aí na minha caminhada de protestante a católica e muito feliz. Que com essas palavras Deus abençoe você, sua família, que você tenha um dia repleto da graça de Deus. É o desejo do meu coração, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.